Como reduzir a vontade de comer doce da sua paciente e o que é que pode estar causando essa vontade de comer doce? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou Juscelia Barbieri, nutricionista, especialista em saúde da mulher e fertilidade. Tenho mestrado e doutorado em inovação terapêutica. E se você quer estudar mais e aprofundar mais o seu conhecimento sobre saúde da mulher, não deixa de seguir o nosso perfil aqui no Instagram, Nutri da Mulher Academy. Então, Nutri, o que é que pode estar causando esse processo de aumento da vontade de comer doce no seu paciente? Então, hoje a gente sabe que esse aumento da vontade de comer doce pode ter uma íntima correlação com a resistência à insulina. Então, o seu paciente pode apresentar resistência à insulina, ou seja, o que é que está acontecendo no organismo dele. Então, em muitos casos, esse paciente, ele produz insulina de forma adequada pelo pâncreas. Mas o que é que acontece? Essa insulina não consegue fazer a sinalização adequada para captar a glicose que está no sangue e colocar ela para dentro da célula e utilizar como fonte de energia. Então, o que é que acontece? A gente tem aí um quadro em que o paciente fica com uma glicose excessiva na corrente sanguínea, essa insulina não responde, como ela não está respondendo, o pâncreas começa a liberar cada vez mais insulina, gerando um quadro nessa paciente de excesso de insulina no organismo dela, excesso de glicose no organismo dela. E quando a gente faz a avaliação da glicemia de jejum desse paciente, a gente vai perceber uma glicemia de jejum elevada, a gente vai perceber uns níveis de insulina também elevados e a gente vai perceber um quadro em relação à hemoglobina glicada dessa paciente também alterado, caracterizando a resistência à insulina. Então é muito comum o paciente que apresenta essa resistência à insulina, ele ter um aumento do apetite, ele tem um aumento da fome e ele ter o aumento da vontade de comer doce. Então isso é um quadro que a gente vai encontrar. Então, consequentemente, quando o quadro é esse especificamente, a gente precisa melhorar essa resistência à insulina para melhorar essa vontade de comer doce desse paciente. Então, pensando em reduzir essa resistência à insulina, a gente pode pensar em estratégias nutricionais como a low carb para paciente. Então, a dieta com padrão low carb vai ajudar a melhorar essa resistência à insulina. A gente pode pensar também em alguns suplementos que melhorem essa sinalização da insulina para aumentar essa captação de glicose para dentro da célula. Então, o minoxidil tem essa capacidade, a berberina também. A gente tem aí os nutrientes que participam desse processo de forma sinérgica. Então, o magnésio é super importante, o zinco também vai ser super importante, a vitamina D vai ser importante, o cromo também vai ser importante. Então, são suplementos que você pode pensar em montar como estratégia para a melhora da resistência à insulina da sua paciente. Dentro do próprio da fitoterapia, a gente tem a grifônia, que também melhora essa vontade de comer doce desse paciente. Você pode prescrever na forma de cápsula, pode inclusive prescrever na forma de chocolate para o seu paciente, um chocolate de melhor qualidade, na forma de spray oral para essa paciente também, porque ela inclusive tem a capacidade de modular as papilas gustativas da língua e minimizar essa vontade de comer doce desse paciente. Então, isso é um quadro de quando essa vontade de comer doce ela está correlacionada com a resistência à insulina. Mas o que é que a gente também pode perceber no paciente? Principalmente isso acontece em mulher no período pré-menstrual. Então, a mulher no período pré-menstrual ela tem uma maior vontade de comer e geralmente é uma maior vontade de comer doce que ela tem. Isso tem íntima correlação também com a resposta afetiva que essa comida traz para ela. Isso é super importante frisar, né? Muitas vezes, quando a gente era criança, que a gente tava de birra, a gente tava com raiva, fazendo alguma coisa que os nossos pais não gostavam, o que muitas vezes eles davam pra gente parar com essa birra? Era um pirulito, um chocolate, algo remetido ao doce. Então, isso também cria uma memória afetiva, fazendo com que a gente entenda que o doce é que vai trazer esse conforto de bem-estar pra gente no momento que a gente tá ansioso, no momento que a gente não tá se sentindo bem. Então a gente também tende a descontar na alimentação as nossas emoções pela memória afetiva que a gente tem em relação a essa
a alimentação. Então, às vezes, um trabalho comportamental dentro desse sentido vai ser muito importante como estratégia, mas também a gente precisa entender que nessa fase do período pré-menstrual, a gente tem uma redução na produção dos níveis de serotonina da paciente. E essa redução dos níveis de serotonina fazem com que a gente tenha essa busca pelo comer. Então é algo fisiológico, é um mecanismo fisiológico do nosso corpo. Então, para a gente produzir serotonina, a gente precisa de uma substânciazinha, de um aminoácidozinho chamado triptofano. Então, essa produção de serotonina, ela acontece, né, a nível de trato gastrointestinal, mas essa serotonina que está relacionada a bem-estar, a humor, né, a se sentir bem de uma forma geral, ela é produzida a nível encefálico. Então, a gente precisa ter um transporte desse triptofano para dentro do encéfalo. Ele precisa atravessar essa barreira hematoencefálica para a gente ter essa produção de serotonina. E hoje a gente sabe que comer carboidrato estimula esse transporte de triptofano através da barreira hematoencefálica. Então é algo como se fosse um mecanismo de adaptação mesmo do nosso corpo. Então estamos com a baixa produção de serotonina, então o que é que o corpo faz? Vamos buscar mais carboidrato para aumentar o transporte de triptofano para dentro do encéfalo e estimular, consequentemente, um aumento da produção de serotonina para trazer aquele conforto e aquela sensação de bem-estar que a gente está buscando nesse intervalo de tempo. Só que o porquê de procurar o doce é justamente a memória afetiva. Como eu falei para vocês, o que o corpo necessita é de carboidrato. Então, consequentemente, a fonte de carboidrato independe se é de uma batata doce ou se é de um chocolate. Então, o seu corpo vai perceber da mesma forma. Agora, obviamente, né, essa resposta fisiológica, quando a gente coloca um carboidrato simples dentro do nosso organismo, vai ser muito mais rápida, porque ele vai ser absorvido muito mais rápido, independente, diferente, na verdade, de um carboidrato complexo, especificamente. Então, nesse intervalo de tempo, a gente pode pensar em estratégias nutricionais que estimulem a produção de serotonina para essa paciente, para diminuir essa vontade de comer doce, diminuir essa compulsão alimentar da paciente. Então a gente pode pensar, por exemplo, no croxativos, que é um fitoterápico que estimula a produção de serotonina. A gente pode pensar em colocar alimentos que sejam fontes de triptofano na dieta dessa paciente, em alimentos que sejam fontes dos cofatores, que também são importantes para produção de serotonina. Então isso vai minimizar, consequentemente, essa compulsão alimentar dessa paciente, porque a gente vai estar mantendo níveis de serotonina ótimos para essa paciente dentro desse intervalo de tempo. Então, com essas estratégias nutricionais, você vai conseguir melhorar essa compulsão alimentar, melhorar essa vontade de comer doce dessa paciente, só que você precisa entender qual é o gatilho para essa vontade de comer doce. Porque, na verdade, você precisa tratar esse gatilho, é o fator que está motivando a essa vontade de comer doce. Tratando esse fator motivacional, você vai conseguir ter uma maior adesão ao planejamento alimentar e, consequentemente, melhores resultados para a sua paciente. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com outros nutricionistas. Não deixa de seguir o nosso canal Nutri da Mulher Academy aqui no YouTube. E se você quer aprofundar o conhecimento ainda mais sobre saúde da mulher, sobre estratégias nutricionais que estão associadas ao processo de emagrecimento, eu queria te convidar para conhecer a formação ISIS, que é a imersão em saúde feminina e fertilidade. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você conhecer a nossa página e verificar todo o conteúdo que é super transformador e que vai ajudar muito a sua paciente e vai ajudar muito você enquanto profissional de nutrição. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o nosso próximo vídeo.